As autoridades japonesas decidiram fixar o orçamento militar do exercício fiscal de 2026 em cerca de 9 trilhões e 400 bilhões de ienes. Em termos de dimensão, trata-se não apenas do maior valor da história, superando o do ano passado, como também de um orçamento cujo conteúdo abrangido é extremamente vasto. Os objetivos de fortalecimento militar embutidos no orçamento são extremamente ambiciosos. Disse que, basicamente, ele se destina a cobrir os custos necessários para o desenvolvimento e a aquisição em grande escala de drones avançados, o impulso ativo ao desenvolvimento de caças realizado conjuntamente com países membros da OTAN, a formação de grupos de operações espaciais, entre outros. Mesmo no que diz respeito ao atual estado do fortalecimento militar do Japão, especialistas avaliam que ele é extremamente agressivo, ultrapassando em muito os limites da defesa. Apesar disso, o fato de ter sido novamente decidido um orçamento militar com o objetivo de elevar ainda mais a capacidade de condução de guerra das forças de autodefesa, comprova que a ambição do atual governo de se transformar em uma grande potência militar está avançando para uma fase temerária. O orçamento militar do Japão, que vem aumentando ano após ano nos últimos tempos, é uma manifestação evidente das manobras cada vez mais intensificadas de ressurgimento do militarismo. Foi a partir de 2013, quando o governo Abe passou a pregar o lema de um Japão forte, que o orçamento militar japonês começou a apresentar uma tendência de crescimento em ritmo acelerado. Os governos posteriores herdaram a política militar do governo Abe e se dedicaram obstinadamente ao reforço dos armamentos. Em 2022, o governo Kishida estabeleceu como meta elevar os gastos militares ao nível de 2% do produto interno bruto até o exercício fiscal de 2027, e acelerou o aumento do orçamento militar. O orçamento militar do Japão já atingiu o nível de 2% no ano passado. O fato de o orçamento militar deste ano ter aumentado em relação ao do ano passado demonstra que o atual governo está seguindo fielmente as políticas dos governos anteriores, expondo mais uma vez, de forma clara, o caráter de extrema-direita e belicista do governo Takaichi. Isso não pode ser visto apenas como uma simples repetição das políticas militares criminosas do governo anterior. Desde o início de sua formação, o atual governo Takaichi vem revelando abertamente uma postura de extrema-direita. Ao mesmo tempo em que intensifica as manobras de revisão da Constituição e promove a transformação das forças de autodefesa em um exército regular, tenta completar a base institucional de um Estado beligerante. A expansão do âmbito de atuação das forças de autodefesa e as manobras de fortalecimento militar estão sendo levadas adiante com uma intensidade sem precedentes. Em regiões sensíveis, são realizadas repetidas vezes disposições de forças armadas e exercícios militares conjuntos com países membros da OTAN. Recentemente, chegou inclusive a ser aprovado um novo cronograma do Plano Básico Espacial, cujo eixo central é a intensificação das atividades militares no espaço sob o pretexto de responder a ataques de outros países. Cativo de uma ilusão autodestrutiva de ressuscitar a era passada de hegemonia do leste asiático, quando com botas militares manchadas de sangue pisoteava países da Ásia e a região do Pacífico, o Japão vem enlouquecendo cada vez mais em suas manobras de agressão renovada. A mídia e especialistas avaliam essa tendência como extremamente perigosa, afirmando que em apenas alguns meses desde a formação do governo Takaichi, um vendaval de novo militarismo está varrendo o Japão. O rearmamento e a transformação do Japão em uma grande potência militar não são de forma alguma, como alardeiam fanáticos militaristas, um caminho para reproduzir a glória do passado, nem um caminho para construir um Japão forte.
Trata-se de um ato temerário e autodestrutivo que provoca isolamento internacional e desperta forte oposição de diversos países. Vozes de preocupação em relação às políticas extremas do governo ecoam dentro do próprio Japão. A imprensa japonesa não consegue esconder sua apreensão, afirmando que as autoridades não devem falar e agir de maneira leviana, e que a política militar do governo desestabiliza o equilíbrio militar regional e eleva as tensões. As autoridades japonesas devem refletir profundamente, em vez de ignorar as reações e advertências internas e externas. Que ambições temerárias levam a desfechos miseráveis é uma lição severa ensinada pela própria história passada do Japão. On Jong-choi, Rodon Sinmun.